Estamos em contato com o nosso colunista também de política, nosso companheiro aqui na Rádio CBN, Merval Pereira. Merval, bom dia para você, Merval. Bom dia, Milton. Tiramos você mais cedo hoje aqui para o Jornal da CBN para falar, infelizmente, aí da morte do nosso colega Jorge Bastos Moreno. Morreu aos 63 anos nessa madrugada. Para vocês que vivem a política intensamente como vivem, porque é um negócio de vocês. O que representava o Moreno? Milton, o Moreno era tão especial, que ele ganhou um prêmio ESSO de Economia sem entender nada de economia. Ele ganhou o prêmio ESSO de Economia por uma informação política que ele teve. O Brasil estava em crise e o ministro da Fazenda de então, Pedro Malan, comunicou aos principais políticos que apoiavam o governo na noite, à noite, que no dia seguinte haveria mudança no Banco Central, sairia o Gustavo Franco e entraria o Chico Lopes. Isso era uma informação preciosa, porque significava a desvalorização do real. E o Antônio Carlos Magalhães, então um dos políticos mais importantes do país, foi comunicado pelo Pedro Malan e na mesma noite contou para o Moreno. E o Moreno foi a última vez que eu me lembro dessa história de parem as máquinas. Eu era diretor de redação do Globo, fui acordado no meio da madrugada com a informação de que nós tínhamos essa notícia bomba. E a gente teve que mudar o jornal de madrugada e foi, eu acho que a última vez que os leitores foram surpreendidos por uma notícia de jornal pela manhã, porque já estava na era da internet. Estava na virada do século, né? Pois é, e a internet estava começando, notícias 24 horas, ninguém podia esperar para dar notícia, né? Naquela época ainda podia, e os leitores do Globo foram surpreendidos pela manhã com a notícia que mudou os rumos da economia do país. Então, e o Moreno ganhou por isso o prêmio ESSO de Economia, graças a um trabalho político, a uma informação recebida de um político. Então era assim, o Moreno era uma pessoa especial. Ele trabalhava não com a informação pura e simples, mas com as entranhas do poder. Ele conhecia as entranhas do poder. Ele entendia, era um psicólogo nato, ele entendia a personalidade de cada um, ele sabia onde tal ou qual político tinha suas fraquezas, suas grandezas, e interpretava perfeitamente isso nas suas notas. E pelo que ele sabia da pessoa, ele sabia que uma frase significava muito mais do que ela aparentava, ou muito menos do que o político queria fazer crer, né? Era uma pessoa muito interessante e realmente vai fazer muita falta. E que navegava pelos diferentes mundos com esse mesmo talento, porque falava da política, falava com outras personalidades no mundo cultural, principalmente, e respeitado por todos. Ele tinha uma curiosidade muito grande. Então, tudo que dizia respeito à informação cultural, à informação política, ele gostava muito e tinha muito prazer em viver esses mundos e em traduzir esses mundos para os leitores, porque ele, quando circulava pelos meios artísticos, ele trazia informação também. Ele cansou de dar notícias de novas músicas, de compositores importantes no seu blog, na Rádio do Moreno, cansou de lançar em primeira mão músicas importantes de Gil, Caetano. Era realmente um repórter 24 horas por dia, e mais que isso, ele era um repórter que traduzia a alma humana. Ele entendia a alma humana muito bem, e fazia com que a política fosse muito além
do dia a dia, né? Sem dúvida. Merval, Cássia Godoy tem uma pergunta aqui para você. Merval, bom dia. Você falou sobre como ele traduzia a alma humana e eu acho que uma das marcas também do Moreno era como ele conseguia ter simplicidade sem ser simplista, né? Levar as discussões com os políticos, também com as personalidades da área cultural, trazer essas pessoas para uma conversa simples, uma linguagem simples, que inclusive democratizava o acesso para quem o ouvia, para quem o lia também, né? Tem toda a razão. Ele sabia levar para os ouvintes, os leitores, os espectadores. Ele teve um programa de televisão também. Ele conseguia tirar de pessoas influentes no governo, de políticos importantes, tirar informações que a maioria dos repórteres jornalistas não conseguiria, porque ele sabia como abordar os assuntos, ele sabia por que ângulo explorar determinado assunto e transformava isso em informação para seus ouvintes, seus leitores. Tá certo. Merval, muito obrigado pela conversa com a gente aqui, pelas palavras e pelas histórias, lembrando aqui Jorge Bastos Moreno, que é assim que a gente tem que guardar como referência o trabalho que ele fez na política brasileira, o trabalho que ele fez no jornalismo brasileiro. Muito obrigado e até mais. Até mais.